Bom dia, igreja amada. Quem aí está acordado? Bom. Você acredita que o céu existe? Sim. Faz bem, porque a palavra de Deus diz que existe mesmo. E, pela descrição bíblica, um lugar maravilhoso, perfeito, divino, né? E você acredita que o inferno existe? Na verdade, né, o Tártaro, o Guina, o fogo inextinguível. Você faz bem também, porque o próprio Jesus explica muito sobre este lugar. A Bíblia nos ensina que ele foi criado para o Satanás e seus demônios. Um lugar terrível, de choro e ranger de dentes. Será que muitos dentistas vão para lá? Certo pastor midiático, conhecido pelo seu humor, pelas suas piadas, né? Ele conta que certa vez ele estava falando sobre o inferno numa reunião e uma irmã se aproximou e disse: "Pastor, eu não acredito no inferno." Ele olhou para ela assim, olhou bem e falou: "Ah, é? Interessante. Espera até você chegar na porta do inferno e o coisa ruim vir falar para você que pode entrar, dona. Aqui não precisa de fé para ser aceito, não." Na verdade, algumas pessoas têm dificuldade para lidar com essa questão, né? Os céus e o inferno, lugares espirituais, existem sim e estão muito bem descritos na palavra de Deus. Mas muita gente mesmo, acredita que o céu e o inferno são aqui. Você já ouviu falar? Com certeza você já ouviu alguém dizer: "A minha vida está um inferno." Ou então: "Uau, fizemos uma viagem, né? E foi um paraíso. Lugar maravilhoso." Ou "o nosso lar é um pedacinho do céu." Né? Tão bom ouvir isso, né? Voltando a mais uma daquele pastor, uma fiel chegou para ele e disse: "Pastor, o senhor tem que ir na minha casa. O senhor precisa. Minha casa está um verdadeiro inferno." Ele olhou para ela e disse: "Vou não. Quero ir não. Se a sua casa está um verdadeiro inferno, não quero ir não." Na verdade, existe, né, um pouco disso no nosso dia a dia, na nossa vida terrena. A gente experimenta um pouco de céu e inferno aqui. Essas descrições são de fato verdadeiras. Diariamente nós fazemos escolhas. Diariamente nós estamos tomando decisões. E outras pessoas também estão tomando suas decisões. E a somatória dessas pequenas escolhas, nossas e dos outros, pode tornar a nossa vida um paraíso, um pedacinho do céu aqui na terra, ou também pode tornar a nossa vida num inferno. Para falar desse tempo, o tempo de vida terreno, o tempo que eu e você ainda temos de escolhas para fazer, eu gostaria de ler e comentar uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Antes de entrarmos no texto, no assunto do texto, só uma observação sobre esse livro, 2 Timóteo. Paulo escreveu para Timóteo da prisão em Roma. Muitas vezes as palavras de alguém que está próximo da morte causam um forte impacto na nossa vida, não é verdade? Em certo sentido, esse livro é assim. Paulo, aprisionado em Roma, ciente de que ele não mais seria solto, né? Prevendo sua morte, suas últimas palavras para Timóteo são, na verdade, palavras que nos ensinam a viver. É um legado. E a gente precisa tirar proveito disso. Está lá, na Bíblia. É de Deus para você.
É preciso estar atento às declarações intensas de Paulo, que reúnem sabedoria de uma vida de dedicação ao Senhor. Ele experimentou tudo que ele está pregando. Ele vivenciou tudo que ele está pregando. Ele não fala da boca para fora. Ele não fala de coração vazio. Ele fala com propriedade. Vamos ler 2 Timóteo 2, a partir do 1. Então Paulo escreve para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o evangelho que eu tenho pregado, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, são palavras de Jesus que Paulo está descrevendo. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Muito bem. Todo esse texto aí que nós lemos está dividido em 3 partes, basicamente. A primeira parte é uma introdução, né, que Paulo já tinha dito para os Efésios também, né, que fortifica-te, fortalece-te, né? A gente precisa buscar força. Não importa se o celular que você tem no bolso é um iPhone 5, 10, o 12, 13, 20, vai chegar uma hora que você precisa ligar ele na tomada e carregar. Porque se acabar a bateria, acabou. Não é verdade? Então não importa quanta fé você tenha, se você já está salvo e está no reino, se você não busca alimentação e se fortalecer em Cristo, a força está na graça e a graça está em Jesus. Versículo 1, versículo 2. Fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele diz, Paulo, o que você tem ouvido de mim, que eu estou falando para você, eu ouvi de Jesus. Você está ouvindo de mim. Transmite para outros idôneos, que possam transmitir para outros. Transmite para outros. Essa é a corrente de transmissão do Evangelho. 2000 anos depois, eu e você estamos aqui ouvindo e vivendo porque essa corrente funcionou. Foi bem sucedida. Tem sido bem sucedida. Esse é o modelo divino de transmissão da verdade, da cura, da bênção. Para você ter céu na terra, você precisa respeitar isso, acreditar nisso. Sem o Evangelho, você jamais terá o céu aqui na terra. Você acredita nisso? A segunda parte, Paulo faz uma analogia com 3 figuras, 3 exemplos, né? O soldado de Jesus, nós somos soldados de Cristo. Atletas de Cristo, nós somos atletas de Jesus. E lavradores ou semeadores do Evangelho, nós somos, né? Soldados, atletas, lavradores. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro exemplo, a primeira comparação. Um soldado em combate, ali no versículo 4, não deve se distrair com o mundo e perder o foco.
Porque Jesus nos delegou uma missão. E o céu na terra tem a ver com estar alinhado com os planos de Deus. Se eu e você perdermos o alinhamento com os propósitos divinos, adivinha? É como uma receita de um bolo. Já viu um bolo desandar? Já viu uma receita desandar? Alguma coisa saiu errado e aquilo... A nossa vida acontece isso? Sim. E se a gente se perde, perde os propósitos de Deus na nossa vida, a gente não vai experimentar o céu aqui. Efésios 6, versículos 10 e 12, pode abrir, você vai gostar. Paulo explica um pouco sobre o cenário dessa batalha. Efésios 6, 10 a 12, olha o que ele repete aí para os Efésios. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A força está na graça, a graça está em Jesus. É o mesmo princípio. Liga na bateria, liga na tomada, vai carregar. Sem carregar, não vai ter força, não vai ter energia, não vai fazer nada. A gente precisa de conexão com o Pai. Oração, leitura da Bíblia, palavra, pregação, união, comunhão, fraternidade, um monte de recursos para carregar a bateria nós temos. Culto de adoração aos domingos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não vai andando pelo mundo aí desarmado não, que você vai se dar mal. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra os vizinhos, não é contra os cobradores de impostos, não é contra o governo, não é contra os militantes da esquerda, da direita. Nossa luta é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se você não conhece contra quem você está lutando, a sua luta é vã. Você está desferindo golpes no ar à toa, gastando energia e não atingindo resultado nenhum. Então, se você não quer que a sua vida se torne um inferno, você precisa compreender tudo isso. Precisa se preparar para a batalha. Use toda a armadura de Deus. Aí do versículo 13 até o 18, ele está descrevendo toda a armadura de Deus. Use toda a armadura de Deus. Caso contrário, prepare-se para experimentar algum gosto de enxofre na sua boca. Segundo exemplo, o atleta. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele explica melhor esse assunto, essa questão do atleta. Nós temos uma carreira, nós temos uma corrida, nós estamos no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não foi isso que ele falou? Se você quer um pedacinho do céu na terra, adivinha, é melhor você não se desviar do caminho. No momento em que você se desvia, se distancia do caminho, cadê seu pedacinho de céu? Você vai começar a saborear o gosto do inferno. Pode acreditar. É assim a vida. É assim a vida terrena. Se você quer um pedacinho do céu na terra, não se desvie do caminho. Nenhum atleta para no meio da corrida e pede para enviarem sua medalha por Sedex. Você já viu isso? Para, senta. O meu prêmio você manda entregar em casa. Não. É preciso correr e correr até o final. Perseverar, continuar, não desistir. Filipenses 3, 12 a 14. Você estava em Efésios, vira uma página aí. Filipenses 3, 12 a 14. Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não conquistei, mas prossigo para conquistar. Caminho em direção. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que estou nessa corrida porque primeiro Jesus deu sua vida por mim. Se Jesus não tivesse dado a vida por nós, nós estaríamos correndo em vão, como
alguém corre da polícia ou de um cachorro bravo, correndo, simplesmente correndo. Não, nós estamos num caminho, porque Jesus deu a vida por nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 5 diz: lutar conforme as normas. O atleta que corre conforme as normas. Quais são as normas da corrida? É isso. Esquece o que ficou para trás. Não fica lambendo ferida, não fica olhando para os seus erros, lamentando seus fracassos, suas derrotas. Tentei e não deu certo. Thomas Edison tentou quantas vezes até conseguir fazer dar certo? Quantos foguetes tentaram chegar na Lua e não chegaram? Quantas vezes nós erramos? Vamos ficar olhando para trás? Não. Foco, olha para frente, olha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você quer um pedacinho do céu na terra ou você quer o céu como um todo, para toda a eternidade? Eu quero o céu como um todo, inteirão, eterno. Eu quero. Você quer? Você tem que saber se você quer ou não quer. É uma decisão sua, porque Jesus mostrou, é uma oferta. Ele ofereceu o perdão para todos, ele ofereceu a salvação para todos. Aceita quem quer, pega quem quer. Eu quero. E diz aqui que se nós mantivermos o foco, prosseguindo para o alvo, nós vamos receber o prêmio da perseverança lá na frente. Tiago já tinha dito isso, né? Tiago 1,12 diz: bem-aventurados os que perseverarem, porque herdarão a coroa da glória, da vitória. Nós cantamos aqui, nós queremos o céu. Terceiro exemplo, versículo 6, lá de 2 Timóteo. Os semeadores, os lavradores tenazes, são os primeiros que participam dos frutos. São os primeiros que saboreiam da colheita. Quer viver um paraíso na terra? Cuida do que você tem plantado. Afinal de contas, o que você tem plantado? As pessoas vivem plantando egoísmo, semeando discórdia, cultivando inimizades. Ainda querem colher paz e amor? Como assim? De que maneira? O calor das chamas está causando desconforto? A fumaça do inferno tem rondado sua vida? Cheirinho de enxofre no quintal? O que você anda plantando? O que você anda semeando? Responda com sinceridade. O que você anda semeando? Gálatas 6, 7 e 10, do 7 ao 10, né? Gálatas 6, do 7 ao 10, tem uma advertência do apóstolo Paulo. É uma advertência, deveria estar escrito com letras vermelhas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que você anda colhendo? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. No tempo de Deus colheremos. Confia, semeia, planta o bem, a paz, o amor, o perdão, a alegria, a bondade, a benignidade. Ricardo pregou aqui domingo as escolhas que ele faz de manhã, né? Que escolha você faz? Você acorda de manhã e você quer céu ou inferno para o seu dia? É uma escolha. Escolha. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos no meio do caminho. Não senta na beira da estrada e espera que alguém venha trazer a medalha. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Muito bem.
De fato existe céu e inferno após esta vida. E é claro, nós podemos experimentar vislumbres do céu e do inferno. Por aqui também. Pequenos ensaios, aperitivos. Deus nos permite experimentar um pouco de cada, para podermos decidir firmemente para onde queremos ir após esta vida. Você pode argumentar, tá, minhas escolhas, mas e quando as escolhas dos outros, as más escolhas dos outros, as péssimas escolhas dos outros transformam a minha vida, a nossa vida, no inferno? Lembre-se que Deus criou um universo dentro de você. Um microcosmos protegido e inviolável, o Espírito Santo habitando em nós. Jesus podia dormir em meio a uma tempestade no barquinho. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Paulo e Silas cantavam hinos de louvor na prisão. Estavam nus, acorrentados, tinham sido fustigados com varas, estavam ali louvando a Deus. Por quê? Porque o microcosmos do universo celestial, do Espírito Santo habitando dentro deles, permitia isso. Eles não eram afetados pela realidade que estava em volta deles, mas pela visão eterna que eles tinham dentro deles. O eterno. Paulo falou, vocês podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem destruir a minha fé. Vocês podem tirar tudo, menos a fé, a visão que eu tenho do celestial. Estevão, sendo apedrejado até a morte. Atos capítulo 2. Lê comigo. Atos capítulo 2. São só 2 versículos. Capítulo 7. Perdão, Atos 7. Falei 2, né? É Atos 7. São só 2 versículos. 55 e 56. Estevão estava ali sendo apedrejado, criminalizado, condenado, simplesmente porque tinha fé no Filho de Deus, no Messias, no Cristo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O microcosmos, o Espírito Santo. Estevão, ele via os céus abertos. Ele via Jesus em pé. Ele via o próprio Deus. O que poderia fazer algumas pedras contra ele? Nada. Porque o que é eterno estava preservado. E você? Tem visto os céus abertos ultimamente? Lembre-se, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, não vos conformeis com o inferno aqui na terra, mas transformai-vos para experimentar o céu aqui e agora. Finalizando o texto de 2 Timóteo, Paulo coloca uma verdade impactante, as palavras de Jesus, né?
São 4 Cs. Se morremos com Ele. Se somos cristãos, sejamos por inteiro. Se somos cristãos, vivamos com Cristo por inteiro. Se perseveramos, nosso céu está garantido. Se perseveramos, o nosso céu está garantido. Ao mesmo tempo, se negamos a Cristo, o nosso inferno também está garantido. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se falhamos, não precisamos ter medo. Jesus é fiel e pronto para restaurar o teu céu, aqui e agora. Você crê? Bom céu para você.